quando eu vou nos eventos, nas minhas aulas também, nos webinários, né, nos seminários, é comum ouvir que empresários não valorizam o trabalho do contador, né? E sempre que isso acontece, eu me pergunto, né? Isso vocês devem se perguntar também. Se aquela pessoa que está dizendo aquilo, que o empresário não valoriza o trabalho dela, se ela de fato sabe qual é o valor que ela entrega para os clientes dela, se ela tem uma noção de qual é o valor. Porque veja bem, se o cliente está pagando por um serviço, é porque ele reconhece algum valor, né? Afinal de contas, mesmo quando a gente usa um serviço gratuito, né? Vocês aqui estão assistindo essa aula, se você não perceber nenhum valor, você vai sair da live, né? Talvez nem volte mais, né? Se você vê valor, você vai voltar, mesmo sem pagar. Então, a primeira reflexão é essa. Se o cliente está pagando, é porque ele percebe um valor, claro, né? Agora, talvez o valor que ele perceba não seja o mesmo que você acredita que o seu serviço vale, né? E aí, já vale aqui a gente fazer a primeira observação. É que muita gente não percebe que existe uma diferença entre preço e valor. Existe um preço, né? O preço é o que a gente cobra pelo nosso serviço. Quanto a gente gostaria de cobrar pelo nosso serviço, né? E o valor é o que é percebido pelo cliente, né? Então essa é a diferença, né? O preço é quando a gente cobra e o valor é aquilo que o cliente recebe, quanto ele percebe. Então veja que o valor, ele pode ser maior do que o preço, pode ser menor, né? Se ele é maior, se o cliente percebe um maior valor, o que é que vai acontecer? Ele vai achar o preço barato. Agora, se o valor que ele percebe é baixo, ele vai achar o preço alto. Então veja que é importante refletir que quando a gente diz que o cliente não valoriza o nosso trabalho, o trabalho do contador, na verdade, a gente está falando sobre a percepção de valor desse cliente, do serviço que você entrega a ele, tá? E aí, para a gente falar entre preço e valor, é interessante a gente observar quais são os três componentes que definem um preço. Para a gente falar sobre preço e valor, a gente primeiro tem que entender que o preço ele pode ser definido a partir de três componentes. O primeiro deles é o custo. Então, você sabe quantas horas você está gastando para atender o seu cliente, você coloca lá a sua margem, os seus custos fixos e você tem o preço, tá? Então, custo mais margem, você define o preço. Ok, mas você tem um segundo componente também, que é a concorrência. Você tem um mercado que é muito disputado, tá? Então, a concorrência é que vai definir o preço. Então, se você tiver um custo alto, você não vai simplesmente poder aplicar a margem que você quer e cobrar um preço. Talvez você tenha que reduzir esse preço. Agora, isso vai depender do terceiro componente, que é o valor percebido. Tá? Então, o terceiro componente é o valor percebido. E aí tem vários fatores que estão envolvidos nisso. A gente pode citar a segurança, a confiabilidade, a tecnologia envolvida, a qualidade do atendimento. Existem vários fatores. Então, veja, a concorrência, ela vai importar? Ela pode importar, mas ela só vai importar se o que você entrega tem o mesmo valor do que o seu concorrente entrega. Se você entrega um valor maior, você torna essa concorrência irrelevante, tá? Então, veja bem que preço, então, acaba sendo definido muito mais por esse terceiro componente, que é o valor. O custo e a margem, o custo, na verdade, vai estabelecer a sua margem, mas quanto maior é o valor do que você entrega, mais você se diferencia daqueles seus competidores, maior é o preço que você pode cobrar.